Vasco, enfim, encontrou seu treinador. Dudu saindo do Cruzeiro pro rival? Como assim? Isso e muito mais. Esse é o Giro de Notícia do Lance. Antes de qualquer coisa, vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo, que o Lance é o melhor canal de futebol do Brasil e do mundo. Começando com o Vasco da Gama, que eu sei que vocês gostam bastante, torcedores vascaínos. O Vasco tem negociações avançadas com o Fernando Diniz, um baita de um treinador, ao meu ver, vocês vão criticar, mas eu gosto muito. Ex-treinador do Fluminense, campeão da América, ex-treinador da seleção e fez um trabalho pífio no Cruzeiro, com todo respeito. Mas assim, para mim é um bom treinador, o Vasco está precisando de um treinador bom, como o Pedrinho disse, um treinador para inovar, fazer o diferente, e é isso que o Fernando Diniz faz. A questão dele é 8 ou 80. Ou ele vai inovar, fazer o diferente e o Vasco vai chegar na Libertadores, ou ele vai inovar, fazer o diferente e o Vasco vai brigar para não cair ou cair para a Série B. Eu gosto muito dele, por conta disso. Ele faz o diferente. O negócio é saber se vai dar certo. E nas mãos desse elenco do Vasco, que a gente não sabe dizer se é bom ou ruim, porque é uma chuva de emoções, é uma montanha-russa, eu não sei o que esperar de Fernando Diniz. O Carille era pelo menos uma certeza que esse time ia ficar no meio da tabela. Com o Diniz não tem meio termo. Eu gosto muito, mas assim, é uma loucura de emoções. Espero que dê certo, porque eu gosto muito dele. E, gente, tá praticamente certo, sim. Falta só acertar salário, que não vai ser empecilho, né? Vai chegar um denominador comum. E Fernando Diniz muito provavelmente será o treinador do Vasco da Gama. Ficaremos ligados aí nos próximos dias e horas e minutos. Agora seguindo o nosso giro, ainda sobre treinador, mas agora saindo do Brasil lá para Madrid, conexão. Vamos direto para Madrid, peraí que eu tô chegando. Cheguei em Madrid, opa, que loucura, foi num estalar de dedos. Falando em Real Madrid, finalmente um novo treinador, porque não será Carlo Ancelotti. Eu não quero ficar falando o nome de Carlo Ancelotti, porque lembro mais coisas de seleção brasileira, mas hoje eu não vou falar de seleção não, eu vou falar de Real Madrid. E o Real Madrid já tem o prazo, antes do Mundial, o Xabi Alonso deve chegar para treinar o clube, porque o contrato do Ancelotti está acabando e não vai ficar mesmo, vai ficar por quê para o Mundial, né? Xabi Alonso, que é um dos treinadores mais promissores do futebol mundial, já tem gente dizendo até que ele entregou lista de reforços, realmente precisa reforçar o time, precisa fazer umas mexidas ali, tem gente falando que pode sair. O Real Madrid promete uma mudança generalizada e finalmente os galácticos darem certo. E sem Carlo Ancelotti, que eu não quero escutar mais esse nome, tá bom? Não falem de seleção brasileira, que eu não quero mais saber. A página virou. E agora voltando da Espanha pro Brasil, peraí. Eita, cheguei no Brasil de novo. Que loucura essa viagem rápida. Adoro isso. Agora para falar, voltei pro Rio de Janeiro. Voltei, que loucura, né? Para falar de Flamengo. E o Rivaldo falou que o Pedro é o melhor centroavante do futebol brasileiro, que voltou jogando muita bola. Realmente concordo com ele. Não tem centroavante no futebol brasileiro e não tem centroavante brasileiro no mundo melhor que Pedro Guilherme. Você vai me alegar Matheus Cunha, mas Matheus Cunha não é centroavante, é segundo atacante. Tô falando de homem-gol, bola na rede, esquisito, é Pedro Guilherme. O melhor de todos. Tem uma entrevista completa do Rivaldo lá no site do Lance, com várias declarações. Então clica no link que vai estar na descrição para você ver tudo, porque tá imperdível, tá bom? E seguindo o nosso giro de notícia, na verdade, finalizando o nosso giro de notícia, talvez uma virada de casaca histórica. Uma troca de rival histórica. Eu só lamento, mas Minas vai ficar pequeno, porque o Dudu, ao que tudo indica, tá de saída do Cruzeiro. Tem gente falando que o Cruzeiro vai pagar cerca de 15 milhões de reais só de rescisão. Você já imaginou? O Cruzeiro paga para ele sair e ele vai pro rival. Então, de acordo com muitos portais lá de Minas Gerais, o Cuca já tá até contando com a chegada do Dudu no Atlético Mineiro. Então, isso vai trazer muita polêmica. Mas a única polêmica para mim de todas é a postura do Dudu nessa situação toda, que eu achei totalmente antiprofissional. Você tem o Gabigol, por exemplo, que ficou no banco do Cruzeiro, aturou, ficou quietinho, entrou em campo, jogou bem, tá voltando a ganhar o espaço dele. Futebol é assim, ainda mais um jogador tão experiente. Me surpreende muito o Dudu no final da carreira dele ter uma postura dessa. E vai pro Atlético Mineiro, mas sinceramente não é mais o Dudu de antes. E não vai conseguir jogar, ao meu ver, 1/3 do que jogava antes. E essa postura me pegou desprevenido, não curti não. Quero saber se o que vocês acharam dessa situação toda do Dudu. E um bom final de semana pra você, né? Porque tá começando sábado. Um bom final de semana pra você. E esse foi o Giro de Notícia do Lance.